Bem, esse próximo exemplo agora é o exemplo 7.4 do livro, que basicamente trata a questão da regressão múltipla considerando a forma funcional. Então ele vai fazer uso do exemplo do Gujarati da tabela 7.4, onde você tem valores associados a custo total, representado pela variável y, e a produção. A produção aqui está mais caracterizada como uma variável de tempo, série temporal, né? Uma variável tecnológica. Bem, então vamos rodar aí essa função de custo de produção em relação a essa variável x. Mas vale observar que a função que nós vamos trabalhar é uma função que vai ficar semelhante ao gráfico da figura 7.2, que é a curva de custo total. Como é que você vai verificar o comportamento dessa curva? Pegue as duas variáveis, peça para traçar um gráfico de dispersão, sendo a variável do eixo x o x, e dê OK. Note que essa curva é essa pontilhada aqui, o sinal de mais, que ela tem um comportamento de uma equação do terceiro grau. Então, você observando o comportamento da variável custo total, você percebe que ela tem esse comportamento aqui, né, de função da equação do terceiro grau. Então, o que nós vamos fazer para estimar o modelo? Vamos antes criar as variáveis que representem uma equação do terceiro grau. Primeiro vamos definir uma nova variável, aonde eu vou chamar ela de x2, que vai ser igual ao que? Ao x elevado ao quadrado. Ok? Ela foi criada aqui. E vamos definir outra vez uma nova variável, que eu vou chamar de x3, que vai equivaler ao x elevado ao cubo. Ok. Então vamos estimar o primeiro modelo considerando a minha variável y e as variáveis dependentes x, x2 e x3. Termo linear de primeira ordem, termo linear de grau 2 e termo linear de grau 3. E aqui está o modelo semelhante aos resultados aquele encontrado no livro do Gujarati. Você então tem todos os valores significativos, a estatística F altamente significativa, indicando que pelo menos um dos betas dessa variável é diferente de zero, e isso é um indicativo de que o modelo está bem especificado. Então, essa é a forma que você faz para criar uma equação do primeiro grau. Se você estimar, por acaso, essa equação como sendo uma do segundo grau, tirando, por exemplo, o coeficiente x3 aqui, note o resultado, que a variável do grau 1 não foi significativa. A estatística F reduz consideravelmente, apesar de ser significativa, mas você tem aqui uma não significância em uma das variáveis, enquanto que com 3 você observa essa significância. Então isso é um forte indicativo, portanto, de que você tem realmente uma forma funcional do terceiro grau e não do segundo. Voltando lá ao modelo, vamos imaginar então que esse modelo aqui seja a minha equação de custo total, já que nós estamos referindo a custo de produção. Então, a partir dessa equação, nós poderíamos formar uma série de outras equações. Podemos formar a equação do custo marginal, basta derivar essa equação, essa função, e você vai ter uma equação do segundo grau para representar o custo marginal. Se você dividir toda essa equação por x,
você vai ter o custo médio. Então, duas formas a partir dessa forma funcional de você encontrar esses valores. Vamos observar como ficariam então essas funções na sua fórmula. Vamos colocar esses valores como uma função. Então, nós vamos escrever aqui a função. Ela vai ser dada por y igual o meu 1,41, que está representando o meu coeficiente beta 1, 63,47, vamos arredondar para 48, que está representando aqui o meu coeficiente do termo linear, o beta 2. O próximo termo é negativo, 12,96. Aqui vamos colocar o x, aqui o x2. Em seguida vamos colocar a variável x3. Ponto 94. Então teríamos aqui o nosso modelo Então, a primeira parte seria qual seria o resultado para o modelo derivado do custo total. Vou chamar y de custo total em relação a x. Então teríamos aqui no meu primeiro modelo o seguinte resultado: esse termo é elevado ao quadrado, esse aqui é elevado ao cubo. Vamos colocar aqui só para não confundirmos na hora que formos trabalhar a derivada. Muito bem. Esse constante some, esse daqui fica o termo linear, 63,48 menos 12,96 vezes 2 vai dar 25,92x mais 0,93 vezes 3 vai dar 2,79 vezes x elevado ao quadrado. Então essa daqui é a minha função custo marginal. A função custo médio é bem fácil. É o y dividido por x, que vai ser igual, isso aqui podemos tirar no setor sinal de mais, vai ser igual a 141,76 dividido por x mais 63,48 menos 12,96x mais 0,93x elevado ao quadrado. Então aí temos as nossas três funções específicas, uma para custo marginal, outra para custo total, construindo essas funções a partir da função custo total.